Esse é o manual não oficial do streetwear independente. Vai contar para vocês como foi nossa trajetória do zero, do começo, até a gente conseguir fazer as nossas próprias produções para cortar custo, ter um preço acessível e conseguir trazer uma identidade para nossa marca, né? Artesanal, slow fashion. E então é isso, vamos pelo começo, né? Bora. Então tudo começou lá em 2015, né? Quando eu conheci a Isabela. Eu estava andando de skate lá na Roosevelt essa época e eu já estava flagrando bastante o skate europeu, estava vendo muita coisa de marca europeia de skate. E eu vi em 2015 que as calças cargo estavam voltando. Eu vi um cara de uma marca francesa usando uma calça cargo e eu falei, nossa, a calça cargo era da hora. Eu gostava de usar lá nos 90, no começo dos 2000, e estava bem escasso essa época. As calças também estavam muito slim, né? Muito skinny, era a época da calça skinny. E o stretch também estava em alta nessa época. O stretch, né? Tinham lançado o elastano nessa época aí, então muita calça com elastano, aí as calças afinaram muito e era uma parada que eu não gostava, né? Eu não me agradava, eu gostava de umas calças mais reta, mais larga. E aí eu falei, pô, eu quero fazer umas calças, uma marca de calça, né? Ia ser legal. Fiquei na minha mente com isso, né? E aí conheci a Isabela, né? Sim. A gente se conheceu e aí eu falei pra ela disso, né? Que eu queria ter uma marca de calça e... Ele falou assim, eu queria misturar o modelo dessa calça com o modelo dessa calça. Tipo, um dia qualquer no quarto dele. E aí eu falei... eu tenho uma amiga que a mãe dela é modelista e ela desenrola tal. Você quer? Vamos fazer? Modelista é quem faz o molde, né? Quem constrói os moldes da calça, né? Ou de qualquer roupa, né? Desenha o molde no papel, planifica para depois passar pro tecido. Aí você corta o tecido e, enfim, a gente, conforme for avançando, a gente vai falar sobre isso, né? E aí eu falava isso pra ela, falava, nossa, ia ser da hora. Essa calça, com o bolso dessa calça... com o molde dessa calça aqui. E aí ela apresentou, né, essa amiga dela e eu comprei uns cortes de tecido lá no Brás. Até então a gente não manjava nada do Brás ali, né, só sabia que vendia tecido numa rua lá e fomos atrás. Não, né? A gente não manjava nada de nada, nem de corte, nem de tecido, nem de onde buscar fornecedor, nada. A gente não tinha ninguém na família, né? Nós não tínhamos ninguém na família que era de confecção, né? Costureiro, enfim, não conhecia ninguém, não conhecia nada sobre isso, nada mesmo. Sim. Né? Aí a gente foi lá no Brás, comprei 2 cortes de tecido, né? 2 brim lá, da hora, um verde musgo e um petróleo. E aí levei... Lembra? Ela só, o Rafa falou como ele queria, ela meio que mediu, tirou as medidas dele e falou, vem buscar daqui não sei quantos dias. Eu levei uma calça pra ela, né, uma calça da Dix que eu tinha, e aí levei pra ela, eu falei, eu quero essa calça aqui, mas com bolso cargo, com os bolsos dessa aqui. E aí ela pegou minhas medidas e tal, e aí falou, vem buscar tal dia. Aí a gente colou lá e a calça tava feita e perfeita. Eu falei, nossa... Ficou perfeita a calça, ficou muito louca. Sim. E eu falei, nossa, isso aqui é um nicho, isso daqui tem mercado para isso, né? E aí eu comecei a usar essas calças, né? Lá na Roosevelt, nessa época a Roosevelt tava bombando lá, então eu colava lá, né? Todo dia à noite, todo sábado, final de semana tava lá e comecei a andar com essas calças cargo. E aí uma galera começou a ver essa calça. E o Instagram estava começando também nessa época. Que até então era muito Facebook. O Instagram estava começando, 2015 para 2016. E aí comecei a postar uns vídeos com essa calça. Fiz um comercial, um primeiro videozinho lá no Teatro Municipal com a calça. Nessa época era uma etiqueta que eu mesmo fiz com canetinha. Um pedaço de tecido, escrevi Microcosmos com canetinha, né? Colei na calça. Acho que foi até com cola quente essa época, né? Colei e comecei e fiz um videozinho, né? E postei no Instagram. Comecei a postar algumas coisas, né? E aí uma galera começou a ver, uma galera que já me seguia, né? Porque a gente curtia marcas em comum, né? Inclusive uma galera até do Rio de Janeiro, um pessoal de uma loja lá.
E eles gostaram, eu já lancei, falei, Microcosmos, que já era o meu Instagram, né, pessoal. Já. E aí eu agreguei o Pants, que é de calça em inglês, né, pra ficar mais global. E porque também desde o começo o nosso foco era calça. O nosso foco era a marca de tipo, calça. Quando a gente começou a fazer a construção da marca, algumas pessoas falavam, tira o Pants, deixa só Microcosmos, lembra dessa mas fase? a gente não E a gente bateu não, o a pé. gente não quer fazer 1000 produtos, a gente quer fazer calça, quer ser especialista em calça. Isso. Aí começamos, né, surgiu um interesse em cima disso, né? E aí eu botei o Pants e começamos uma marca de calça, né? Nessa época não existia marca de calça focada em calça, não existia ainda essa cultura da calça no Brasil. Nós fomos os pioneiros ali no começo. Trouxemos, né, toda essa abertura para essa cultura e começou um interesse em cima dessas calças. O pessoal começou a ver e começou a querer encomendar. E aí, só que eu tava sem grana, nessa época a gente não tinha grana. Dois quebrados. Eu tinha saído de um trampo, eu trabalhava como eletricista, rede, né, informática, câmera de segurança, e aí a gente tava muito sem grana nessa época. E aí o que a gente fez? O que eu fiz no caso? Eu fiz um trampo com um amigo meu, instalei umas câmeras na casa dele, e aí com esse dinheiro pegamos R$600. R$600 a gente começou a marca. Eu comprei tudo de tecido, né? E aí saiu uma encomenda desse pessoal do Rio, eles se juntaram lá, entre eles, e cada um encomendou uma, acho que se eu não me engano foram umas 5 calças. Só que aí começa a saga, porque até então eu não sabia quem ia costurar essas calças, como que a gente ia fazer. Sim. Né? E aí começou a saga, né? Pessoas foram ajudando a gente nessa época, né? A conseguir, né, modelar, né, fazer os moldes, né? Porque eu tinha um molde de uma calça 42 e eu precisava aumentar ou diminuir esses moldes, né? Do 46, do 44, 48, enfim. Aí a Isabela também conhecia uma pessoa. Essa modelista que fez a primeira calça, ela entregou o molde, né? Ela entregou o molde, que é esse molde dessa que era meio 44, 46 na época. E aí o meu filho tem uma tia e essa tia era modelista. E aí então eu fiz a ponte, comentei e ela falou, traz ele aqui, tá, eu ensino. Ela manjava muito, trabalhava até numa empresa no Brás, né? Sim. Tia Leia, inclusive, um beijo. E aí o Rafa foi e ela deu uma aula, lembra? Foi um sábado, assim, intensivão, cortando, e aí ela ensinou. Ela me deu uma aula de graduação, né? Como aumentar e diminuir os moldes, né? E tal. E aí começou, né? Aí eu trouxe esses moldes para casa, cada um era um tamanho, né? Dessa encomenda. E aí comecei a cortar, nessa época eu cortava no chão, né? Não tinha mesa, não tinha nada, era no meu quarto, né? No fundo da casa da minha mãe eu tinha um quarto onde eu morava. Sim. E aí comecei a fazer lá. E a tia Leia deu a primeira máquina de corte, a bananinha. Ela me deu uma máquina de corte, uma bananinha, que é uma máquina com disco, né? Você corta poucas peças para fazer peça piloto, enfim. E também porque quando você vai graduar a peça, você vai aumentar, não é só você aumentar na cintura. Tem toda uma lógica, né? Tem toda uma lógica, você tem que graduar tudo, né? Gancho, coxa, né? Mas aí cortava no chão, né? Acabando com as costas ali, cortamos tudo as calças, deixamos tudo cortadinha. Também não sabia se tinha coisa a mais ou não. Eu acho que tinha pedaços a mais ali que não eram, mas enfim, a gente estava aprendendo. E aí foi a saga para arrumar alguém para costurar. Aí começamos a procurar gente para costurar, né? Aí a primeira a costurar foi uma mulher lá de Mauá, né? Que indicaram pra gente. Aí peguei essas 5 calças, né? Cortada, amarradinha nos fardinhos. E fomos procurar essa casa dessa mulher, que era lá em Mauá. Umas ladeiras gigantes que eu não sabia nem se o carro ia conseguir subir essa época. Sim. Chegamos lá na casa dela, conseguimos achar, mostramos pra ela e creio que foi um desafio pra ela também nessa época. Ela fazia tudo com uma máquina caseira e só que era aquilo, eu pedia 15 dias pro cliente para eu poder entregar a calça, eu pedi 15 dias pra eles. Eu já tinha recebido a grana e aí pedi 15 dias pra entregar. E aí deixei com ela e depois de um tempo ela falou que estava pronta, a gente colou lá pra pegar. E ficaram perfeitas, as calças ficaram muito boas. E aí a gente
embalou, fizemos uns tag, né? Nessa época a etiqueta também a gente fazia artesanal, né? A gente fazia papel transfer, né? Sim. Imprimia no papel transfer ao contrário e passava com ferro, no algodãozinho cru. E aí costurava no bolso, os botões eram leitosos, né? Um botão de casa, né? Você tem que costurar na mão, botão né? por botão, A Isabela sim. colocava tudo na mão, Nossa, né? furava tudo Furava os tudo dedos. o dedo, um por um, né? E nessa época iam um na frente e 2 de cada lado nos bolsos cargo, né? E aí foi isso. Conseguimos entregar essas calças, mandamos, o cara ficou mal feliz. E aí começou a fluir, né? Comecei a fazer calça pra mim, aí outros, né, postava vídeo e tal. Aí fizeram um vídeo com um amigo meu, né, um comercial, o primeiro comercial oficial da marca, né? E inclusive eu botava até uma cerveja no bolso, né, uma garrafa de cerveja para mostrar que o bolso era fundo, porque a gente queria calça com o bolso fundo, que até então os bolsos das calças eram muito rasos. Você perdia, Sentava, caía a chave, celular. caía o celular, caía tudo. Que ninguém tava pensando em calça para skate, muito menos calça streetwear para rua. Era só para vender, né? Não era uma coisa pensada para o esporte, né? Para aquilo. E só que nessa parada de você ficar na mão de costureiros e tal, eu dependia muito do prazo deles, então às vezes eu não conseguia cumprir o prazo com o cliente, porque o costureiro demorava para me entregar, né? Então aí essa mulher parou de fazer, não quis mais fazer, a gente foi procurando outros e outros, né? Até achar um cara lá da Praça da Sé, que era um peruano, se eu não me engano. Ele começou a fazer pra gente, fazia muito bem também, né? Mas era isso também, né? Às vezes o cara não conseguia entregar no prazo, eu atrasava o cliente, né? Eu queria focar na credibilidade, né? A credibilidade é o que a gente tem mais importante, né? Então eu queria deixar o cliente satisfeito. Então eu pedia 15 dias para entregar com 5, com 10. Agora se eu pedia 15 e entregava com 30, o cliente ficava insatisfeito. Eu não queria isso para a marca, eu queria trazer credibilidade. E foi aí que nós começamos a estudar, né? Na verdade, eu acho que a virada de chave pra gente poder estudar, além de ficar muito na mão e no prazo da galera, foi quando a gente foi naquela confecção que eram umas meninas, elas manjavam muito de costura, de costurar tecido plano, assim, tecido grosso. E lembra que o bolso da nossa calça traseiro, ele era um bolso embutido. E aí elas não sabiam fazer aquele bolso. E a gente chegou lá pra ver a peça piloto, não tinham, né? Tava sem o bolso traseiro. E aí ela falou pro Rafa, não, me ensina que a gente desenrola. Só que aí a gente não sabia fazer. Eu não sabia fazer também, não tinha nem noção de como fazer aquilo, né? Aí, tipo, aquilo pegou assim na gente, a gente falou, não dá pra ficar na mão de ninguém, a gente tem que saber todos os processos, como que constrói a calça. Foi aí que eu comecei, né, a me interessar mais por costura, né? Porque eu comecei a desmontar a calça e tal, né, pra poder fazer. Só que eu tinha uma máquina caseira também, a minha máquina era caseirinha, então foi aí que a gente comprou a primeira máquina. Comprei uma máquina industrial, só que a máquina, nessa época não tinha máquinas eletrônicas, né? Era máquina com motor e era tipo um cavalo, tinha que domar o cavalo. E eu não apertava o pedal da máquina, a máquina desembestava, né? E isso tudo ainda estava lá no fundo da casa da minha mãe, no meu quarto. O ateliê estava começando lá, né? Começou lá, o ateliê tomar forma, né? Junto com o meu quarto começou o ateliê. E aí eu fui estudar, um amigo meu falou para mim de um curso do governo, grátis, lá no Parque Dom Pedro, Escola de Moda. Aí comecei a fazer o curso de costura lá, né? E aí eu até lembro que quando eu cheguei lá, né, no curso, isso aí é 2016, cheguei lá no curso, né, calça larga, de skate, né, boné e tal, e só tinha as senhorinhas lá, né, só um pessoalzinho, umas coroas, né, da terceira idade ali e tal. As senhorinhas, tipo, quem é esse? Tá perdido aqui? Elas ficaram olhando pra mim assim, eu senti vários olhares assim, né, um preconceito até, né, quem é esse cara, o que ele quer aqui? Você tá no lugar certo? Aqui é curso de costura. Eu falei, não, eu vim fazer curso de costura, é isso mesmo que eu quero, né? Elas ficaram chocadas, mas comecei a trocar ideia, conversar com elas, né? Fiquei até amigo de várias. E quando eu vi, eu tava
desempenhando muito bem aquela profissão da costura. Eu comecei a aprender muito fácil. Ajudando elas. Eu elas queria também. aprender aquilo. Sim. E aí quando eu vi, comecei a ajudar elas, né? Porque elas estavam com dificuldade e comecei a ajudar. E até o final desse curso, o TCC dele, era fazer uns vestidos para um bazar. E aí me botaram para fazer vestido lá, e eu fiquei fazendo vestido igual doido lá, né? Costurando vestido para me graduar. Aí eu fiz o de modelista também, que lá também tinha um de modelista, foi onde eu aprendi a fazer os moldes mesmo, realmente, né? A interpretar o molde das peças, né? A Isabela também fez esse curso, né, Isabela? Eu fiz na turma depois do Rafa. E aí eu fui também, né? Aí eu comecei a fazer as próprias calças, fiz a primeira. Mas eu ainda não manjava legal, esse curso não foi um curso que me deu bagagem, né? Ele me ensinou a costurar. Deu os primeiros passos, Meus primeiros né? passos. E o Rafa foi super o queridinho das tiazinhas. Eu fiquei... Que aí quando na minha vez, na minha turma, eu comentei, meu namorado, quem? O Rafael, ele fez curso com você. Manda um beijo pra ele. Fiquei famoso lá, né? Porque acho que era a única skatista fazendo curso de costura. Enfim, só que eu não aprendi legal, né? Muita coisa nesse curso. Então o que a gente fez? Eu fui fazer Senai, né? Verdade, foi eu fui fazer um técnico vestuário no Senai e lá sim eu aprendi a parte industrial da parada, né? Como funciona toda a parte da confecção, né? Desde o corte, da costura, né? Da modelagem, sobre tecido, sobre aviamento, tipos de bolso, né? Enfim, barras, aprendi a fazer tudo ali. Né? Tive um professor ótimo que me ensinou a fazer inclusive o bolsinho embutido, aprendi muito bem. E aí sim eu comecei a costurar as peças, né? Foi uma época que a marca alavancou, né? Porque eu aprendi a fazer, então já não ficava mais na mão do costureiro, eu mesmo costurava, então eu costurava no prazo, né? Cortava, costurava, modelava, cortava e costurava. E já mandava para o cliente. Então começou ali a marca começou a subir, porque a credibilidade começou a constar, começou a ter bastante peça, né? Eu fazia bastante peça, comecei a desenrolar jaqueta, né? Comecei a desenrolar outras coisas. E aí sim, né? Com vídeos, fotos, os celulares melhoraram, né? Os iPhones estavam melhorando, então tinha uma câmera melhor para você fazer foto, né? O Instagram estava evoluindo. Sim. Então ali sim começou foi um marco, né, para o alavancamento da marca. Nessa época eu estava fazendo Senai e aí a gente começou a fazer modelista no Senac, curso de modelista no Senac, né? Então eu fazia de manhã Senac com a Isabela e à noite eu fazia técnico vestuário no Senai. À tarde eu dividia, né, trabalhava. Só que nessa época eu ainda trabalhava com instalação de câmera e tal, de informática, e também fazia calça. Então eu tava uma jornada dupla, tripla, estudando, fazendo calça, instalando, enfim, né, muita coisa, né? Isabela também trabalhava nessa época, né? Tava trabalhando no turismo, né? E tal. E aí foi uma luta, foi uma batalha, assim, né? Mas começamos a evoluir. A gente acreditava no nosso sonho, no nosso negócio, no nosso produto mesmo. Muita gente ajudou, muita gente. Quem sabe, quem tá vendo sabe quem foi. Eu não vou ficar citando o nome de ninguém nesse vídeo, mas talvez eu vou fazer um outro mostrando todos que ajudaram, tá? Mas quem estava lá sabe, eu sou muito agradecido. Sim, né? Todos. Com fotos, com vídeos, com ensinamentos, enfim, com apoio, comprando, enfim, a gente é muito grato a todos, né, que participaram dessa jornada, que trouxe a gente até aqui, e a gente sempre acreditou no nosso negócio, nas nossas peças, sempre quis evoluir. A gente foi aprender sobre tudo, né? Inclusive a gente costurava com uma linha mais fina, depois aprendemos que existia a linha mais grossa, passamos a usar a linha mais grossa, né, para deixar a calça bem forte. É um produto bom, um produto com design legal, um tecido bom, um produto durável, né, algo que realmente durasse. Sim. A gente não queria ver a pessoa comprando calça porque rasgou, queria ver ela comprar uma calça de outra cor, né, para ter outra. Ela gostou do modelo, ela gostou da modelagem e tal. E foi isso, né? Aí a gente saiu da mão dos costureiros e conseguimos alavancar a marca. E isso, na verdade, foi o que trouxe mais diferencial para nossa marca, para nossa empresa. Foi toda a produção ser própria dentro do nosso ateliê e a gente participar de todos os processos. Porque
deu uma independência maior, eu acredito, deu uma independência muito maior. Porque você fica muito preso, por exemplo, você vai fazer no Private Label, você fica muito preso no que aquela pessoa tá passando pra você não sabe de nada. E aí vem a pessoa e fala, tem que ser esse tecido, olha, a grade é essa, tem que fazer tantas peças, tantas enumeração, e aí como a gente foi fazer essa construção e entender os processos, então o Rafa consegue cortar a grade que ele quiser, não precisa cortar a grade específica de confecção industrial, né? Ainda o ateliê estava no fundo da casa da minha mãe, né? Sim. Então era dentro do meu quarto, então era muita poeira, muito pó de tecido, cortando lá, tinha que montava a mesa, desmontava a mesa, né? Para cortar, a gente dobrava tecido na janela, tinha que dobrar o tecido no meio para poder cortar a par, né? E tal, as peças. Mas fomos, né, avançando, trazendo muita encomenda, muita venda, né? E a gente começou a evoluir, conseguir sair lá da casa da minha mãe, né? A gente veio morar junto. Sim. A gente conseguiu um espaço, né? E montamos nosso ateliê. Que é esse, né? E aí a gente começou a fazer tudo dentro do nosso próprio ateliê, né? Corte, costura, e isso trouxe uma independência muito grande pra gente, né? Total. Foi aí que eu também decidi largar o trampo, decidi largar o trabalho, o outro trabalho que eu tinha, né? E focar só na marca, né? 100%. E isso, né, também alavancou bastante o focar 100% na marca. Na época do curso, na verdade, que você tava bem a Isabela loucura nos cursos, você largou. Trabalhando no trabalho dela, mas eu foquei e fiquei só na marca. E aí consegui me dedicar 100%, e aí comecei a fazer outras peças, fazer outras coisas. E isso trouxe uma bagagem, né, como a Isabela falou. E outros modelos de calça, né? Isso trouxe uma bagagem muito grande pra gente poder enxugar esses custos, né, de produção. Com certeza. Nessa época também ainda não tinha private label, né, alguém que... Era confecção só, né? Chamava confecção, né, mas era raro, né, facção, né, enfim, uma coisa facção, que verdade. você ia, mostrava uma peça pra pessoa, a pessoa produzia tudo e te entregava pronta, né. Eu não queria isso pra mim não era uma possibilidade. Não, e a gente também não tinha grana não tinha pra grana, isso. Porque, mano, você tinha que fazer 100, 200, 300 calças, 500 calças. E era tudo muito no escuro, na grade deles, né? Era não tudo tinha muito exorbitante, como. ninguém fazia pouca quantidade, não existia isso. Então a gente falou, mano, vamos fazer tudo nós, né? Vamos desenrolar tudo. E a gente conseguiu, né, deixar essa produção bem alinhada, né, com a gente. E a gente não ficou dependente dessas private label, como ela falou, né? Porque é uma parada que o cara vai pôr a margem de lucro dele em cima, a peça já vai sair muito cara para você. Então você vai ter que vender a peça muito mais cara para o cliente, vai ser uma peça com preço muito exorbitante. E às vezes não vai ter a qualidade se você mesmo fazer, ou você conhecer o processo. O cara pode te enrolar, o cara da private label pode usar um tecido de uma qualidade, uma linha de uma qualidade, você não vai estar sabendo. Ou você pode ter o mesmo molde da outra marca do outro cara. O que acontece muito. Que acontece muito. Uma marca genérica. Uma marca genérica. Você vai ter sua marca, o mesmo molde da outra marca. O que muda? A estampa? É isso que você quer para sua marca? Só mudar a estampa e ter o mesmo molde, a mesma calça que um cara tem, o outro também tem, Sim. o mesmo molde. Isso não era uma opção pra gente. A gente queria ter os nossos moldes, as nossas medidas e as nossas, né, o nosso design. Tudo por nós. Né? Porque do que a gente estava vendo que tinha necessidade, né? O Rafa, por ser skatista, então, precisava de uma calça que desse uma mobilidade. E eu, depois que a gente começou a fazer calça, eu nunca mais usei calça de outra marca também. Mas acho que a questão também de confecção, além de grana, além de tudo isso que a gente falou, entra que a pessoa que vai modelar a peça, não necessariamente ela vai entender do universo do skate. Às vezes ela nunca usou uma calça de skate, uma calça Ou larga. uma calça larga, que é confortável, Então, ela vai trabalhar com a experiência que ela tem, às vezes nunca do streetwear. Ela não tem a experiência do streetwear. Como é que ela vai trazer identidade para essa peça? Ela não vai conseguir, né? Então você vai ficar na mão. Geralmente são pessoas mais velhas e tal, não tem essa expertise. Tipo, bolso fundo era uma questão. As calças de mulher questionavam a gente. Lembra quando a gente foi numa confecção e eles questionaram a perna da calça? A gente foi procurar uma confecção uma época, lembra?
para expandir mais o nosso negócio, inclusive. E a perna da nossa calça ela é muito larga e o que o rapaz falou pra gente, ele tentou meio que convencer de não, tem que diminuir a sua perna, tal, porque aí você vai conseguir produzir mais, vai dar mais quantidade, mais corte no tecido. E a gente falou não, é exatamente esse modelo que é o nosso diferencial. A gente quer a calça larga, a gente quer a calça mais ampla, né? E porque eles estavam acostumados a galera colar lá e enxugar para ter um lucro maior e um custo menor. Então enxugava, né, na modelagem, nas medidas, para sair mais peças no tecido, né? Você infesta o tecido lá, vai fazer o risco, né? Que é pôr os moldes, a grade, e aí, né, você vai economizar. A gente não era essa questão, a gente queria fazer uma peça da hora, com, né, uma calça larga, ampla, que fosse legal, não importava o quanto ia gastar. Né? A gente estava ali proposto a isso, só que não dava certo, né? Com private labels não dava certo, com confecção não dava certo. Então foi um jeito da gente ter a produção própria, com isso a gente diminuiu muito o custo, né? Eu conhecendo todos os processos, a Isabela conhecendo os processos, né? A gente diminuiu muito o custo, assim, né? E ninguém enganava a gente, ninguém conseguia enganar, ninguém conseguia, né, oferecer produtos de má qualidade, tecido de má qualidade. A gente foi aprender, né, sobre tecido bom, né? Hoje só de ver a gente já vê se a calça é boa ou não, só de olhar, não preciso nem tocar nela. Só de olhar eu já sei quem fez essa calça, né? Se é uma private label que conhece realmente o streetwear ou se é uma private label que faz roupa para ganhar dinheiro, roupa para shopping, enfim, né? Roupa para feirinha da madrugada. Exato. Que é o que tem muito, né? Então eu acho que assim, você tem que conhecer os processos, você tem que estudar. Não adianta você querer montar uma marca e não saber nada, deixar tudo na mão dos outros. E na private label mostrar um desenho para eles e falar produz aí. Você só vai ter uma marca genérica, você não vai ter identidade, você não vai ter conhecimento, você não vai saber de nada. Vão te enrolar, vão te cobrar caro, você vai ter uma peça igual de todo mundo. Vai ser só mais um. Sim. Nesse meio de um monte de marca que tem. Hoje em dia tá saturado, tem marca para todo lado. O streetwear tá em alta, né? Você tem que ter uma diferença, você tem que ter uma coisa só sua. Se você não tiver, você vai ser mais do mesmo. Então essa é uma questão, né? A gente trouxe toda essa nossa experiência, desde o começo até agora, para falar isso, né? Você quer montar sua marca? Vai conhecer, vai estudar, vai fazer curso, vai aprender a costurar, ou a modelar, ou a cortar, enfim, algum dos processos, para você não ser enrolado, para você não ser mais do mesmo, né? Entender, estudar é importante porque você vai entender os termos técnicos, tipo, o que é infestar, o que é o corte, como que funciona a modelagem, como que funciona a grade na hora de fazer o corte, como você vai fazer o encaixe. E o tecido também, acho que vale a pena falar para uma pessoa que é o primeiro contato que está tendo com uma informação dessa sobre marca, sobre esse universo e tem vontade de ter uma marca. O tecido, ele tem um lado e não um fio, desculpa, você tem que pôr uma calça tem que estar no fio, todo o tecido, toda a peça tem que estar no fio do tecido, senão a peça vai sair torta. Já viu aquelas calças que fica torcendo? Nossa, exatamente. Tá fora do fio. Ó, uma experiência própria. Já comprei calças em lojas de departamento, antes da gente fazer calças, enfim. E aí, conforme você vai mudando a calça, ela vai torcendo assim, ó. Essa risca daqui, a costura daqui, ela vai torcendo, quando você vai ver ela já tá aqui. Aí você puxa e fala, mas a calça é assim. Não, gente, a calça não é assim. Isso aí é que cortaram fora do fio. Então foi cortada fora do fio. Isso aí é um erro grave, inclusive. É alguém que não tem conhecimento. E aí se você pagou uma private label para fazer uma peça e a sua peça tá assim, você foi enrolado, meu amigo. Você foi enrolado. Exato. Alguém fez de qualquer jeito, economizou tecido, que isso se faz para economizar tecido também, né? Porque às vezes a perna não cabe, aí o cara torce a perna para caber e economizou tecido, porque o cara da private label, ele também quer economizar, ele também quer cortar custo, ele também quer ter mais lucro. Então, você vai sair no prejuízo. Sim, uma outra coisa também, é até uma dica que aí você começa a analisar quando você for comprar uma roupa. Nossa, a gente não pode entrar em loja que a gente é chato, né? A gente analisa tudo. Né? Tipo, camiseta. Às vezes a camiseta é uma camiseta preta e a manga, ela tá um outro tom, é levemente, pouca coisa, porque foi cortada fora do fio e aí ela tá de um lado, exato, aí, tipo, todo o tecido
tecido tá assim e a manga tá assim. Às vezes você não enxerga olho nu, mas se você olhar o preto principalmente, mostra muito, né, a diferença de tom. Na confecção, você pode ter muitas artimanhas para você economizar. Só que se você não conhece, você está montando sua marca, deixando a sua marca na mão da Private Label, você não vai saber disso. Sim. O cara vai saber, o cara que está fazendo, o dono da Private Label, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe se ele está fazendo coisa errada, mas você não vai saber. E cai a qualidade do seu produto. Cai a qualidade do seu produto. Quando você for vender esse produto, alguém que realmente conhece vai comprar seu produto. Vai devolver, ou não vai comprar mais. Ou vai usar e vai dar problema. O corpo da camiseta desbotou mais que a manga. É tecido diferente. Só que você não vai saber disso daí. Se você não tem essa perspectiva, se você não tem essa visão. Você nunca estudou sobre o assunto. Então eu acho que é isso. Para você montar sua marca do zero, começar ela, você tem que primeiro estudar. Não vai já largar na mão de qualquer um, contratar uma private label que não conhece o streetwear, o mercado, o nicho, e vai largar na mão dele e vai pagar só e vai fazer. Porque você vai se dar mal. E você não vai construir identidade, você vai ser só mais um. E faz uma coisa que você gosta também, né? Faz uma coisa que você gosta. Não tecido, mas pega um modelo de roupa que você gosta e investe nele. Mas vai conhecer também, vai aprender, porque eu acho importante, né? Não adianta você só falar, eu tenho uma marca, mas você não conhece de nada. Então você não tem uma marca, você só tem, né, um desejo, você só vende roupa. Você não é dono de uma marca de confecção, uma marca de costura, uma marca de roupa. Uma marca de roupa você tem que saber dos processos, tem que entender o mínimo dos processos. Saber o que é um risco, saber o que é um molde, saber o que é tecido, linha, tem que saber o que é aviamento, você tem que saber tudo. Porque assim você vai conseguir realmente economizar, né, cortar custo, para ter um preço acessível e ter um produto de qualidade. Então acho que é isso, né? Sim. Tem mais alguma coisa? Eu acho que não. Acho que é isso, esse vídeo é sobre isso, né? Sobre você construir a sua marca, sobre empreender, né? Que eu acho que é importante para quem está começando e quer empreender. Todos o processo, né? Você vê que não é uma coisa fácil, né? Tem toda uma bagagem, tem todo um aprendizado para você chegar, né? Onde a gente chegou, por exemplo, né? Hoje a gente tem muito cliente satisfeito, a gente tem uma credibilidade muito grande, uma comunidade muito fiel, né? Tem pessoas que só fazem realmente calça com a gente, não faz mais calça com ninguém, né? O cara tem o molde dele aqui, né? Tem o nome dele no molde, né? Então é uma coisa que você não acha em qualquer lugar, né? É realmente uma democratização da alfaiataria, tá? Aqui é realmente, porque é um preço bem acessível, tá? Uma calça de alfaiataria por aí é muito cara, né? E aqui a gente realmente democratizou a parada, trouxe a calça sob medida, que é uma parada que a gente tem muito também, que é o sob medida. Que é um diferencial nosso. Que a gente consegue fazer a calça com as medidas do nosso cliente, né? Então é por isso que eu falei que a gente tem um molde do cliente aqui, esse molde já tem as medidas dele. Então a gente a gente adquiriu todo um conhecimento para chegar até aqui, né? E conseguir viver da nossa marca, porque hoje a gente vive da nossa marca, a gente viaja, a gente faz compra, a gente come bem, a gente, né, mora legal, a gente passeia, então tudo foi através do nosso conhecimento, da nossa garra, da nossa força, do nosso trabalho. Nosso sonho. Né? E a gente correu atrás do nosso sonho, foi aprender, foi estudar. E é isso, num mundo tão raso que a gente está vivendo hoje, a internet está muito rasa, né? Tem muita coisa, mas pouca coisa a gente consegue rastrear, na verdade, né? Muito especialista do YouTube, né? Que não sabe de nada, fez a coisa a primeira vez e já está virando especialista. Exato. Nós não somos assim, a gente às realmente vezes quer aprender. tem uma marca por trás girando. Tem cara ensinando a você a fazer marca, sendo que o cara nem tem marca. Ou a marca do cara é furada, uma marca que nunca vendeu nada e o cara tá te ensinando a fazer marca e você tá caindo nisso, saia disso. Vai rastrear, rastreia a pessoa, vê se ela tem realmente conhecimento, vê se ela realmente sabe o que está fazendo, se ela tem bagagem. Eu acho que é isso, a bagagem é o mais importante. Sim, tem muitos cursos bons, Senai, Senac, a ETEC também tem o técnico. São cursos grátis, você faz lá o seu processo seletivo, ou você se inscreve na bolsa, consegue e vai aprender. Então acho que é isso, quer construir sua marca do zero, começa bem, começa certo, que vai dar bom, tá? Então é isso aí, a gente vai ficar por aqui.
Espero que vocês gostem do vídeo aí, né? Quem puder deixar aí um comentário, alguma coisa se tiver aí, alguma dúvida também. uma dúvida, quiser acionar a gente vai estar deixando aqui o nosso arroba da Microcosmos Paints. Vou deixar aqui também os arrobas dos nossos Instagram pessoal. Quem quiser entrar em contato, dar um salve, falar com a gente aí, alguma dúvida, alguma coisa também, a gente presta assessoria aí, a gente conversa, tá? Eu estou fazendo um curso de boné aí também, tá rolando. Quem quiser adquirir também, dá um salve, que eu fui aprender a fazer boné também e não tinha boné legal, comecei a desenrolar os bonés também, esses bonés é tudo eu que costuro, né? Do zero também, inclusive o curso está rolando, quem quiser dar um salve. E é isso, né? Eu sou o Rafael. E eu sou a Isabela. E a gente é da Microcosmos Paints. E é isso. Até os próximos aí. Tamo junto. Tchau.